O Nino voltou a ser relacionado ao Fluminense depois que o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, deu a notícia de que ele se colocou no mercado. Ele está insatisfeito no Zenit, ele quer sair, quer buscar outros destinos na Europa. Mas sabemos que é difícil, aos 28 anos, ele achar um clube de ponta que aproxime ele da seleção brasileira. E como só tem 6 meses para a Copa, o Fluminense voltou a ganhar força, porque eles querem repatriar o zagueiro e é um clube que ele já tem um apelo emocional, já tem um aval da torcida, e isso é importante. Levantou Título, liberta, né, Rodrigo? capitão da era mais vitoriosa do clube. E, cara, ele precisa jogar para poder recuperar a vaga dele na seleção. A última vaga de zagueiro para a Copa está em aberto e ele, estando num clube como o Fluminense, pode reaproximar. O que você acha disso, Fernandão? Rodrigão, Nino aí voltando à pauta do Flusão, né? Antes eu vou pedir pra rapaziada que tá assistindo a gente pra dar aquela moralzinha, deixar aquele likezão, né? Se estiver caindo aí de paraquedas, se inscrever no canal e deixar seu comentário aí. Você gostaria de ver o Nino de novo no Flusão? Enfim, o Nino que até apagou rede social, né? Já foi tema de vídeo antigo nosso, o Nino apagou rede social, não queria ficar, acabou que o Zenit segurou ele, porque ele é um titular importante, né? Tem 14 jogos na temporada, 12 jogos pelo Campeonato Russo. O problema dele não é técnico. O problema dele é dentro de campo. Ele é um capitão, ele já aprendeu a falar russo, a torcida gosta dele, ele gosta do clube, mas ele tem um filho especial e ele precisa de cuidados especiais para o filho dele. E parece que o melhor do mundo, né, os melhores do mundo são na Europa Ocidental. Então ele está pensando primeiro no bem-estar da família. Claro que, como você falou, 28 anos para um zagueiro, o mercado acaba ficando pequeno, né? O leque de opções não é tão grande, né? Ele pode acabar virando um novo John Arias aí, né? Sair e acabar cometendo um grande erro e depois querer voltar de novo, querer mais uma transferência. Então o Fluminense aparece aí, né, como um possível destino para o Nino. E, pô, capitão da Libertadores, né, Rodrigão? Como é que a torcida busca no aeroporto, cara? Então, assim, vai ser bom para ele, vai ser bom para o Fluminense, melhora a chance dele de Copa. A torcida gosta dele, ele é um cara que não é. Você não vai persegui-lo, nem nos piores momentos do Fluminense que ele teve. A torcida continua gostando dele, que ele é um cara, pô, capitão, comprometido, sério. Então, acho que no Rio de Janeiro ele vai poder dar os cuidados certos para o filho dele, vai jogar no Maraca, o Ancelotti vai estar perto. Então, assim, acho que vai dar bom isso aí, hein? Cara, o problema é o seguinte, como você mesmo falou, o problema dele não é dentro de campo, mas o próprio Zenit vê essa transferência dele como viável para eles, porque eles precisam abrir uma vaga para estrangeiro. Lá eles têm essa regra no Campeonato Russo, eles têm um determinado número de estrangeiros que eles podem ter no time, e o Nino, para eles, pode ser um cara que é descartável, ainda mais no momento que ele quer sair, ele quer buscar um outro desafio. O Nino sabe que o Campeonato Russo não está trazendo olhos para ele. Desde que ele chegou no Zenit, ele pode estar bem, pode ser o melhor lá, nunca mais foi convocado. Essa vaga da seleção está sendo testado outros, mas com o Ancelotti ele nunca foi testado. Não disputa a Champions League, e isso pesa muito. Então ele falou, quero um outro desafio dentro da Europa. Ele tem essa janela de janeiro para poder procurar um time. E como a gente falou, aos 28 anos, qual clube que você acha que consegue contratar o Nino? Que poderia levar o Nino para ser titular? Você consegue ver ele em Exatamente, algum não. time? Você consegue ver ele em algum campeão nacional das top 5 ligas? Paris Saint-Germain sem a menor condição, Manchester City, Liverpool, blá blá blá, sem condição, Real Madrid, Barcelona também sem condição. Então ele tem que começar a ver o que ele quer jogar. Ele quer participar, ele quer dizer lá que ele conheceu o estádio do Real Madrid, que ele conheceu o estádio do Manchester United. Se ele quiser isso, ele pode, ele vai ter clubes lá, clubes de, né, de meio de tabela, até clubes que brigam pelo rebaixamento, mas o quanto isso vai ser bom para a carreira dele aos Uhum. 28 anos, entendeu? Então, Exato. assim, o que mudou, eu concordo contigo. O Zenit não quis fazer a liberação do jogador no meio do ano, quando ele também pediu, né? Quando a gente até noticiou isso, avisou aí em primeira mão. E agora o Zenit falou: não, a gente precisa de um reserva para você, um suplente, aí quando a gente arrumar, a gente aceita a negociação. E é o que você falou, o problema do Zenit não é grana, então o Nino é um nome que acaba sendo, entre aspas, pequeno para o Zenit, porque os outros brasileiros que é Luiz Henrique da seleção. Então, assim, eles têm jogadores, Douglas, entendeu? Douglas da seleção. Então, assim, são jogadores que são jogadores de seleção. O Nino não chegou nesse patamar e não vai chegar lá no Zenit, né? O próprio Gerson chegou lá como jogador de seleção, o outro está assumindo igual o Nino. Então, assim, o Nino tem que pensar bem. Se o projeto dele for participar dessa Copa e ainda é possível, porque a gente fala nele, a gente pode falar até no Thiago Silva, que está no Fluminense e é um dos cotados pelo Ancelotti, não vai ser chamado porque ele tem 40 anos, não precisa de teste, mas você acha que o Ancelotti, naquela lista maior ali de 50, não tem um Thiago Silva? Se o Nino voltar para o Fluminense e jogar bem, ele com certeza vai estar nessa lista também, vai ter boa chance, era mais pela idade.
Exatamente. Ele vai concorrer com Fabrício Bruno, Danilo do Flamengo, que acaba indo de vez em quando, né, apesar de ser reserva. Só de você estar no time aqui no Brasil, acho que você tem mais chance do que você estar no Zenit. Eu acho complicado. E como você falou, cara, ele poderia ficar lá, mas ele tem um risco, por exemplo. Vai que ele resolve ir para um Nottingham Forest da vida e fala: não, lá eu jogo. Chega lá, briga por vaga, acaba não ganhando os minutos necessários, acaba, não, você é reserva, você não tem nem chance. Vai para o Wolverhampton, lanterna, igual o Arias fez. Tá Exato. praticamente fora da Copa. Esse tipo de risco, eu acho que ele não poderia correr. Se for para ir um time que vai manter ele titular, que vai colocar ele para jogar jogos, que vai disputar, não vai estar na lanterna no campeonato, eu acho que é válido. Mas esse tipo de time não faz o investimento de jogador da idade dele, entendeu? Não faz investimento alto. E eu acho que é por isso que ele tem que voltar pro Fluminense em específico, cara. Até no Palmeiras, no Flamengo, ele não vai ter prioridade com ninguém. Se chegar lá e tiver um pouco fora do ritmo, o Léo Se Pereira falhar na tem estreia, se ele falhar na prioridade. estreia, vai. No Fluminense ele vai ter Exato. crédito. Então, assim, eu concordo contigo que se a gente analisar friamente, o Fluminense acaba sendo uma das melhores, se não a melhor opção. Aí esbarra num problema, né, Rodrigão? Que é a questão financeira do Fluminense, né? O Fluminense tem um orçamento bem fechado ali, não é uma coisa, né? O maior gasto da história do Fluminense é 6 milhões de dólares em contratação. O Nino no Zenit, apesar do Zenit topar vender, o Zenit não vai dar desconto. O Zenit comprou ele do Fluminense por 5 milhões de euros e venderia por no mínimo uns 10, 12, 15, porque dinheiro, como eu disse, não é problema para eles. Então, assim, eles fazem a negociação que eles quiserem, eles não precisam ficar, né, barganhando preço. E o Fluminense tem essa condição? O Fluminense teria essa condição somente como SAF? Isso aí também é uma pergunta que a gente tem, né, tem que descobrir a resposta para poder ver se isso é viável agora para janeiro. Eu acho que eles fariam esse esforço. Seja para o Thiago Silva sair, e aí vai ser mais urgente ainda, mas como você estava me falando, talvez não saia realmente, você ia até contar Uhum. isso. E se não sair, pô, reeditar a dupla Thiago Silva e Nino é imbatível no Brasileirão, cara. É Não, para disputar lá em cima com a zaga dessa. com certeza. Não, isso aí é. Essa notícia do Thiago Silva pegou todo mundo meio de surpresa, né? Parece que o Alegre, treinador do Milan, gosta muito do jogador, trabalhou com ele, né? Quando ele jogou no Milan de 2000 ali, de 2010 a 2012, antes dele para o Paris Saint-Germain, e pediu o jogador. Só que aí parece que era, tipo, gostaria que ele viesse, uns dizem que parece que gostaria mesmo e vai fazer a negociação. E, de fato, o Thiago Silva tem 40 anos, mas o Thiago Silva ainda é um zagueiro de elite mundial. Então, assim, ele não ia jogar, ele não ia chegar no Milan por caridade, ele ia chegar no Milan para jogar. Então, eu entenderia o lado do Thiago Silva, apesar de querer muito que ele fique no Fluminense. E acho que a vinda do Nino ajuda nisso. Porque o Thiago Silva tem contrato até o meio do ano que vem e o Thiago Silva não aguenta mais o Freitas, Rodrigão. Ele não aguenta mais o Freitas. Se ele jogar bola com o Nino, ele fala: eu renovo mais 5 anos com o Fluminense. Que agora, entendeu? Eu durmo tranquilo à noite, eu não tenho pesadelo à noite, porque eu não jogo do lado do Freitas. Então, assim, Uhum. acho que o Nino pode ser um combustível até para o Thiago Silva ficar no que vem. E o Fluminense concretizando a saída da Libertadores teria, sinceramente, a melhor zaga do continente, mano. Porque teria um jogador no auge, né? Físico, técnico ali com 28 anos, e o maior zagueiro brasileiro no século, assim, se bobear, né? Em muitos anos, até mais do que só no século, que é o Thiago Silva. Aí, esportivamente, para mim, eu acho que é muito importante para a carreira do Nino, hein? Ele pode deixar de ser um jogador que vai ficar esquecido, vai farmar um dinheiro, ganhar uma grana lá na Rússia e ser esquecido daqui a alguns anos, ou pode vir para o Fluminense, para um time onde ele é ídolo, e passar a ser jogador de Copa do Mundo. E a partir daí, ele ganha mais 10 anos de carreira pedindo um alto salário em qualquer time. Você Sim, não, jogou o próprio Copa do Mundo, você Fluminense, se aqueles caras valoriza que para sempre, entendeu? aqueles cara que aposenta como herói, tá ligado? Então, assim, acho que para ele é melhor, porque assim, grana ele já tá fazendo e merece mesmo, é um jogador de qualidade. Mas, assim, o Fluminense hoje tem capacidade de pagar. O Fluminense paga mais de 1 milhão pro Soteldo, por que não pode pagar 1 milhão pro Nino? Sim. E o Nino poderia, com 1 milhão, você vive bem no Rio de Janeiro, né, Rodrigo? Dá pra ir no rodízio, dá pra botar gasolina aditivada no teu carro. Exato. Aí, esportivamente, é a decisão da vida dele agora, em janeiro. Vamos ver o que vai acontecer aí. E o torcedor do Fluminense pode criar esperança. Já deixa o like aí. Vou terminar o vídeo logo que o Fluminense tá jogando com o Flamengo agora, tá ganhando. O Fernandão já tá com um olho no padre e outro na missa. Tô Tô vendo aqui, aqui. tô E, aqui. Câmera cara, do VAR. deixa o like aí, hein, que o Fluminense vai segurar esse resultado. É 2-0. Eu premeditei esse placar. Pode olhar nossas lives aí. Valeu.